Está começando a gravar. Então, gente, aqui no TD, ó, aula 0, apresentação. A internet aqui está lenta. Mas eu tenho aqui tá aqui aberto. Ó. Então, ó, esse aqui é o roteiro, né? Então, o programa, né, do curso. Então, aqui, ó, teve uma mudançazinha, né? Porque eu peguei aqui 3 assuntos, tá? E coloquei eles num único assunto só. Então, nessa semana, né, que passou, a gente teve esse roteiro número 8, foi esse daqui, né, que eu liberei para vocês na terça-feira. Então, eu coloquei aqui esses 3 assuntos, que era depuração de código, tipos mutáveis e não mutáveis, e arquivos. Lá na primeira aula, eu achava que seria necessário um roteiro para cada um desses assuntos, mas depois eu fui ver que era uma videoaula só por assunto, né? E a cada videoaula também era aí 20 minutos, né? Então eu resolvi colocar até menos que 20, né? Alguns desses aqui. Então eu resolvi colocar tudo num roteiro só. E, e, e aí agora a gente vai ter um pouco mais de tempo para poder ver esse último assunto aqui, que eu acho que é bem interessante. Que assim, tá na ementa da disciplina, tá? Então se vocês olharem o Júpiter, esse assunto aqui, gente, de noções de PO, é um pouco mais avançado e se a disciplina ela fosse ensinada em C, não teria isso, tá? Mas como a gente está fazendo em Python, então Python como oferece programação orientada a objeto, então é importante a gente ver um pouquinho sobre isso, né? Então cadê? Programa... Aqui, ó, é isso daqui, ó. Classes, instâncias e herança, tá? Então, isso daqui está relacionado com PO, que é a Programação Orientada a Objeto, que é o assunto aí, então, da semana que vem, né? E vamos ver se a gente pega aí umas 2 semanas aí para falar sobre isso, tá? Luan, não entendi sua pergunta. Essa que é a de dicionário, que... Não entendi. Professor, é que eu conversei com o Mitoron, aí ele falou que talvez a gente teria matéria de dicionário no Python. Não é isso não, André. O Luan, o Não? dicionário é aquilo que eu tava te mostrando ontem. Aham. Não, eu achei que era isso daí, só que com outro nome, tá ligado? Ah, sim. Não, é outra coisa. Aqui em PO, né, que semana que vem a gente vai ver um pouquinho sobre o que é classe, o que é objeto, né, alguns conceitos aí de herança, tá? Mas assim, não vai ser nada muito em profundidade, porque como eu falei para vocês, por exemplo, aqui na computação, a gente tem uma disciplina inteira, né, inteira de um semestre inteiro, só para falar de PO, né? Então, assim, é só noções básicas mesmo e meio que, sim, só para mostrar que Python oferece e meio que situar vocês, né, nas funções que o Python está oferecendo, porque assim, na verdade, até vocês já estão utilizando, né, noções de PO, mas não sabem, tá? E então assim, é mais para poder mostrar aí que existe isso e que falar o que dá para fazer e quem quiser meio que se aprofundar, dá para depois, não sei se no curso de vocês, né, de engenharia, se vai ter alguma disciplina posterior sobre isso, mas de qualquer maneira
quem deseja, né, se aprofundar em computação, né, eu acho que dá para fazer as disciplinas daqui, né, então acho que tem essa possibilidade como, sei lá, né, disciplina optativa, sei lá, aí tem que ver na coordenação de vocês, do curso de vocês, né, mas pelo menos aqui a gente vai ter essa noção aí, tá? Então a gente está, hoje é dia 25, né? Então, na verdade, está aqui, né? Ó, então tá nesse, seria o roteiro 9, mas a gente tem o roteiro número 8, né? Porque até a gente está no começo da disciplina aqui, a gente levou um tempo a mais aqui naquela parte introdutória, né? Então, por isso que acabou atrasando um roteiro, mas isso não tem problema, porque todo o conteúdo já foi, desse aqui anterior já foi passado, né? E aí ficou, então, essa parte, né, essa questão de tipos mutáveis e não mutáveis está aqui, né, nesse tópico aqui de gerenciamento de memória, tá? E que é, então, um dos tópicos dessa semana, tá? E aí pode ser que a gente termine, então, esse assunto de PO aqui até talvez até na primeira ou até talvez na segunda semana aí de julho. Aí ficaria só mesmo os trabalhos para ir fazendo, né? A gente vai tirar, né, dúvidas, continua aqui com as lives até o final de julho, mas assim, para tirar dúvida mesmo, né, para vocês terminarem aí os exercícios, tá? E o trabalho também. A gente já está elaborando o trabalho 2 da disciplina, é um tema aí bem legal, né, que o Lucas criou aí, e aí logo a gente já vai disponibilizar, talvez a semana que vem. O que mais que eu tenho para falar aqui? Lá no Run Codes, a gente tem já vários exercícios. Falei para vocês, né, semana passada eu alertei vocês que eu poderia estender aqueles exercícios iniciais, de fato eu estendi, mas que iria pegar alguns exercícios a mais que a gente ia adicionar, né? Então isso eu alertei vocês, tá? E então a gente tem aqui vários exercícios, né? Tipo 16 exercícios que estão abertos ainda, tá? Então quem ainda não conseguiu fazer aí os primeiros, né? Que tem deadline aí para o dia hoje, né, 25, tá? Então hoje termina aqui, ó, esses primeiros 7 exercícios, tá? Incluindo o trabalho 1, tá? Ó, tá incluindo o trabalho 1. Então com deadline para hoje. Então quem ainda não fez, pessoal, tem que submeter urgentemente, tá? Porque vai fechar hoje à meia-noite, ó. Então 23h55, 23h59, tá? Então até às 23 horas vai estar aberto. E aí, depois desses 7, tem mais os exercícios de 8 a 16, que estão aqui com deadline para 29, tá? Que é terça-feira, certo? Terça-feira que vem. Terça-feira. Então, daí, semana que vem, de novo, vai ter mais alguns exercícios, tá? E aí a gente vai liberar também o trabalho 2. Tá legal? Vocês estão tendo dificuldade aí, gente, com esses exercícios? Esses daí estão mais difíceis que os primeiros. Assim, a ideia é essa mesmo, né? Ir complicando, né, cada vez mais, porque quanto mais você tem novos conceitos, né, novos assuntos, a ideia é utilizar eles, né? Mas é normal, gente, essa dificuldade aí, né? Então, a gente está aqui para ajudar, tá? Então, assim, a gente não quer ferrar com ninguém, tá? Então, assim, na verdade, o que a gente quer é que vocês aprendam e a gente dá um jeito aí de ensinar de novo, né? De explicar, tá? Então, assim,
o maior objetivo meu, né, é com que vocês aprendam, não é querer ferrar, né, com a vida de ninguém, não, tá? Então, sem dúvidas, né, dificuldades aí vocês falam, coisa que eu tenho percebido, né, ao longo aí de todos os meus anos aqui trabalhando na USP, é que às vezes o aluno fica com medo, né, de pedir ajuda, de perguntar, e isso acaba até, isso não acontece não só comigo, né, mas com outros professores também, que como o aluno fica com medo de pedir ajuda, o professor acha que está tudo bem, está tudo certo, ninguém está falando nada, ninguém está perguntando, né, então assim, o professor acha que os alunos estão fazendo, né, e não está tendo dificuldade, sabe, e eu vejo que não é bem isso que acontece. Então é super importante que vocês se manifestem, tá? E pode ser por e-mail, pode ser por aqui, pode ser tem o meu canal aqui também, né? Caso vocês queiram mandar os comentários aqui em anonimato, também pode ficar à vontade, né? Então até tem aqui o link inicial aqui do Tidia, tá? Então isso não só na minha disciplina, tá, gente? Então vocês entraram agora esse ano, né? No curso aí de vocês, então vocês eu entendo que vocês devem ter também bastante dificuldade com outras disciplinas aí, né? E é super importante que vocês conversem, né, com os professores de vocês aí para ter fazer um curso aí de maneira legal, né, sem muito estresse, sem muito trauma, né? Tá? O pessoal está comentando aí que está com dificuldade com matriz. O João está perguntando, né, se a nota dada aos trabalhos será essa do Run Codes ou vocês vão corrigir? João, a princípio é essa que está aqui, mas coisa que eu já comentei com vocês no começo do curso, que a gente também vai ver questões de cópia, tá? Então é importante, né, tomar esse cuidado aí de não copiar código do colega, até se vocês olharem aqui no Run Codes, ó, a gente tem uma ferramenta, ó, verificar similaridade, tá? Então isso daqui é uma ferramenta que a gente usa para ver se um aluno copiou do outro, tá? Assim, ao mesmo tempo que a gente quer que vocês aprendam, né, que vocês entendam o conteúdo, para que a gente atinja esse objetivo, a gente tem que adotar certas ferramentas, né, para evitar que o aluno plagie, né, ou copie, porque isso, não que eu vou ser afetado, né, vocês mesmos que vão ser afetados, né, questão de cópia, tá? Então a gente, infelizmente, tem que adotar essas medidas aí, porque tem certos alunos que acabam copiando, acha que o caminho mais fácil é o melhor, né? E nem isso, né? Vocês pode ser que agora não percebam isso, mas ao longo do curso de vocês e até na vida profissional, vocês vão, né, voltar a lembrar, né, disso e ver que aquilo que vocês fizeram não era legal, tá? Então vocês mesmos que vão se sentir prejudicados, né? Pode ser que agora não, né? Mas mais para frente é bem provável, tá? E isso eu estou falando por experiência própria, na verdade, né? Porque na minha graduação também eu era assim, né? Tipo, nossa, eu detestava a disciplina de cálculo, cálculo 2, cálculo 3, nossa, eu não conseguia entender de jeito nenhum. E também era daqueles que não pedia ajuda, né, para o professor, não ia na sala, não questionava, né. E acabei, de certa maneira, fazendo algumas coisas, umas cagadas aí, né, tipo, acabava colando também na prova, né, e tipo, agora, né, quando eu entrei como professor, né, na minha área de pesquisa, que
é a área de sistemas de recomendação, e aí você tem muitas coisas também que envolvem matemática, álgebra, calcular derivadas, tá? E, tipo, eu sinto muita dificuldade hoje em dia com isso, né? E coisa que, se eu tivesse aprendido direito na graduação, tivesse me esforçado mais, né, para poder aprender, hoje seria muito mais fácil, né? Então, na verdade, eu tive que reaprender tudo por conta agora, e assim, reparem que na época, né, da graduação, eu não estava nem aí, né? Queria tirar nota, passar e nunca mais ver aquele assunto. E ler do engano, né? Agora, né? Tive que aprender tudo de novo, né? Tá? Então, assim, a gente adota essas medidas aí para poder fazer com que vocês, assim, que vocês realmente tentem fazer por conta mesmo e aprendam, né? E aí, assim, só voltando, né, à pergunta original, tá? Então, essas notas podem ser que mudem, tá? Conforme, por exemplo, se a gente detectar aí alguma cópia, né? Então, a gente vai ter que, né, conversar com o aluno ou descontar, né, nota, tá? Então, isso eu ainda não sei como que vai ser feito isso, mas provavelmente vai ter algum tipo de recálculo dessa nota, né, considerando esses quesitos aí, tá? Também não só em termos de cópia, mas, por exemplo, o exercício pede, não use, sei lá, função de ordenação pronta, né? Não sei se tem algum exercício, né, o Lucas colocou, mas pode ser que no enunciado peça alguma coisa, para não usar alguma coisa, né? E aí o aluno vai lá e usa, né? E aí passa no exercício. Então a gente vai ter também essa verificação manual também, tá? Para poder verificar se todos as regras, né, daquele enunciado, daquele exercício foram satisfeitas, tá? O que mais? Bom, acho que é isso. Mas alguém tem algum comentário aí? Bom, então, gente, aí então essa semana a gente teve esse roteiro 8, gerenciamento de memória, arquivos, depuração de programas. Essa parte aqui de depuração de código, pessoal, assim, algo assim, um plus, tá, da disciplina, que é mais para vocês verem que é possível a gente, né, existem ferramentas que a gente pode usar para verificar o que está acontecendo em tempo real no nosso programa, tá? Então, assim, eu acho que eu não vou refazer aqui com vocês, porque está lá no vídeo, né, explicado lá, eu faço uma depuração de um código, que eu uso a própria IDE do PyCharm. Então, puta, eu peguei errado aqui. Então, são ferramentas, né, essas ferramentas de depuração, elas servem para que você coloque lá no trecho do teu código, fala assim, eu quero que a execução ela pare nessa linha. Então ele vai, né, até aquela linha e para, ali ela pausa aquela execução e, e, e aí, com aquela pausa, a ferramenta oferece para você algumas informações, do tipo, o que está acontecendo com aquela variável, qual que é o valor daquela variável. Dá para você ir passo a passo, né, instrução por instrução, e acompanhando, né, a execução do código, para ver, por exemplo, se ele entra numa condição, se ele entra numa função, o que ele faz num determinado ponto, tá? Então, isso é bem útil, né?
essa ferramenta. E assim, para isso, você tem que usar alguma IDE, né? Então, tem ferramentas específicas para isso. Então, se eu executar, por exemplo, aqui, né, no terminal, né, Python e o nome do programa, você vai ficar limitado, né? Até pode ser que exista algumas ferramentas de depuração em linha de comando, mas acaba sendo mais amigável, vamos dizer assim, você utilizar uma IDE, tá? Então, o PyCharm oferece, entre outros, tá? Outras, né, a maioria das IDEs, né, que são esses programas de desenvolvimento de código, elas possuem ali a ferramenta específica de depuração, tá? Então, assim, eu sugiro, né, que vocês assistam, né, a videoaula e tentem replicar o que eu ensino lá na videoaula num código de vocês. E isso você pode usar nos trabalhinhos que vocês estão fazendo, né? Até agora, né, a gente vai ter esse trabalho 2 que vai envolver bastante parte de lógica, né? Usar as estruturas de condição, repetição, né? Então vai ser um trabalho um pouco mais extenso, e aí vai ser legal, né? Vocês utilizarem, talvez possa ajudar vocês, tá? Professor, Oi? rapidão, uma dúvida sobre os exercícios dessa semana. É tipo, o for e o if é considerado uma função Python? Não, né? Eu posso usar. Ou não? For e o if, o for, if e o while são todas estruturas, né, então são estrutura de condição e estrutura de repetição, né? Então if é uma estrutura de condição e o for e o while é uma estrutura de repetição. Então não é função, né? É uma estrutura, certo, tá? certo. Então é você usa aquilo para direcionar a lógica da execução do seu programa, tá? Que é diferente de função, que função você meio que faz uma modularização, tá, de um trecho, né, de código seu, tá? E aí certo. dentro da função você pode, logicamente, utilizar as estruturas de repetição, condição. Certo, obrigado. Então, tá vendo aqui o debugger, né? Então, tipo, tem todas essas opções aqui, tá? Então eu não vou fazer de novo aqui, tá, gente? Porque tá tudo lá gravado. Então, depois, se vocês não conseguirem utilizar, vocês me falem. Até que eu acho que é meio que na prática mesmo para vocês ir testando e ir fazendo, tá? E aí, passando para o próximo assunto, que é essa questão de tipos mutáveis e não mutáveis em Python, que tem a ver com gerenciamento de memória, né? Então, deixa eu abrir aqui essa videoaula, esses slides aqui, né? 22. Então, olha só, né? Aqui eu estou ensinando, né? Estou mostrando para vocês o que acontece meio que por trás dos panos ali, quando você, por exemplo, declara ou utiliza, né, uma variável, né, instancia uma variável, o que acontece por trás ali no computador, né? Então, quando você cria uma variável, tá? Quer dizer, instancia, né, tipo A recebe 3, o que acontece, né? Aí a gente já tem alguns termos pouco diferentes, né, que até eu vou falar, né, na aula que vem sobre objetos, né, que tem a ver com programação orientada a objeto, né, é o mesmo nome, tá? Então, assim, o que eu falei antes, né, tipo, vocês já estão usando ali, meio sem saber, a programação orientada a objeto, né? Então, tipo, agora eu estou meio que preparando aí o terreno para a semana que vem a gente entrar com tudo, né? Tá? Então, assim, quando você cria uma variável, instancia uma variável com valor, tipo A recebe 3.
Então, esse 3, o Python entende que é um tipo int, tá? Então, automaticamente, ele determina isso, tá? Até a gente até viu, né? Tipo, né, uma variável, ela pode ir alterando o tipo dela conforme a gente vai instanciando com outros valores. Aí o Python, ele consegue fazer essa detecção e mudar, né, o tipo, tá? Então, o que acontece, né? Você vai ter aqui a variável A e o valor dela 3. Então, esse valor é usado para identificar qual que é o tipo, né? E aí, esse tipo é usado, gente, para instanciar o que a gente chama de objeto lá na memória, tá? Então, a memória lá que você tem no computador, tipo, né, tem uma memória RAM de 5 GB, de 8 GB, né? Então, é exatamente essa memória que é usada, né? Vai ter um espaçozinho lá da memória que vai ser reservada para aquele valor que você está declarando, né? Aquela variável que você está declarando, tá? Então, na verdade, você vai ter duas informações dentro daquele espaço de memória. O primeiro é o valor e o segundo é o tipo, tá? Então, até mesmo aqui nessa figurinha, ó, cadê? Peraí, tem mais algum outro lugar aqui? Não, não está aqui. Não tem aqui a figura, mas é assim, né? Você vai ter você vai ter lá. Puta, onde que estava esse negócio, cara? Tinha aqui arquivos. Tinha uma figurinha que era mais legal de mostrar, mas tudo bem, né? Então, assim, repara que cada quadradinho desse daqui é um objeto, tá? Então, é um objeto que está lá na memória. Então, você vai ter um espaço de memória, e nesse espaço de memória você vai ter o valor, tá? Que é esse quadradinho interno que está aqui, tá? Ó. Então, esse quadradinho interno aqui seria o valor, tá? No caso, seria 3. E aqui do lado, né, também aqui dentro do quadradinho cinza, você vai ter também um outro campo, que é o tipo, tá? Aqui não aparece, mas você vai ter também o tipo, que no caso é int, tá? Então você vai ter aqui um tipo int, aqui você vai ter o tipo float, aqui o tipo string, e aqui o tipo lista, tá? E aí, o Python também ele armazena numa tabela os nomes dessas variáveis, que seria essa figurinha que está aqui, ó. Tá? Então, você vai ter uma tabelinha com todas as variáveis que foram instanciadas por você, tá? Pelo programa. Então, aqui, quando eu declaro, eu faço A, recebe alguma coisa, B recebe alguma coisa, C recebe alguma coisa, D recebe alguma coisa, esses nomes de variáveis, A, B, C e D, vão estar numa tabelinha. E aí, reparem, gente, que tem essa setinha, ó, tá? Essas 4 setinhas, elas de fato meio que ocorrem, né? Assim, não vai ser a setinha na verdade, a gente chama de ponteiro, tá? Você vai ter uma variável, a variável vai estar apontando para um endereço de memória, tá? Deixa eu abrir aqui o meu rascunho, né? Porque eu vou desenhar algumas coisas com vocês, mas isso aqui é importante vocês entenderem, porque às vezes o aluno fala assim, professor, C é tão difícil porque ele tem ponteiro e as outras linguagens não têm ponteiro. Tá? Isso é ledo engano, tá? Porque a maioria das linguagens, tá? Quase todas, elas possuem ponteiros também, tá? Então, assim, não sei se vocês já ouviram falar de ponteiros, isso acaba sendo o terror, né, do pessoal aí que aprende C, né, que acaba ficando traumatizado com a questão de ponteiros, né, de alocação dinâmica, né, essas coisas. Mas, assim, eu costumo dar umas aulas, assim, bem detalhadas sobre ponteiros, aí depois que você entende, né, o conceito ali por trás,
acaba sendo até prazeroso você ver que aquilo funciona, né? Toda aquela ideia por trás, né? Então, assim, Python também tem ponteiros, né? Só que, assim, tanto Python como, sei lá, Java, tá? São ponteiros implícitos, tá? Então, eles meio que abstraem esse conceito do programador, e o programador usa sem saber, né? E isso acaba sendo até meio ruim, porque o programador, fazendo uso de uma ferramenta sem saber como que ela funciona por trás ali dos panos, pode gerar problemas em algum momento, e isso você não consegue explicar, tá? Então, o pessoal fala assim, mas deu esse pau aqui, por que deu esse pau, né? Será que é um bug, né? A pessoa sempre culpa o desenvolvedor da ferramenta, né? Tipo, ao invés de tentar entender o problema, ele vai lá e culpa o criador, né, daquela ferramenta que ele está usando, e fala assim, isso aqui é um bug, não tem como resolver, sabe? Mas às vezes, muitas das vezes, tem uma explicação por trás, e então por isso que eu falo, né, sempre importante, assim, entender, né, o que está acontecendo, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, né? Acho que eu estou divagando muito, né? Mas deixa eu voltar aqui Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Estou enxergando aí, né? Ó, então, gente, quando você faz algo assim, né? Tipo, vou pegar uma variável aqui, eu vou chamar de V mesmo, tá? V recebe, sei lá, 5, tá? Então, na nossa memória, o que vai acontecer? Você vai ter aqui uma tabelinha, tá? Vou chamar então aqui uma tabela de variáveis. E aí, então, você vai ter, logicamente, né, uma tabelinha mesmo, tá? Tipo uma lista assim, e aí você vai pegar lá o nome V, vai ser colocado lá na posição vazia dessa tabelinha, tá? Só que, ao mesmo tempo, você vai ter aqui a memória, né? Então, na memória sua do teu computador, você vai ter criado, né, Então, você vai ter esse quadradinho aqui, que a gente vai chamar de um objeto, tá? E esse objeto vai ter duas informações, dois campos. Até a gente vai, quando começar a ver sobre classes e objetos na aula que vem, vocês vão entender que é possível criar um objeto novo, e esse objeto, que a gente chama inicialmente de classe, né? Você vai ter lá atributos ou campos diferentes agregados àquele objeto. Então, aqui você vai ter a informação do valor e a informação do tipo. Tá? Então, você sempre vai ter, né, para esse objeto aqui, né, que é criado, você sempre vai ter esses dois campos, que é, então, o valor, que no caso é 5, e o tipo é determinado pela própria linguagem. Então, como a gente instanciou como 5, você vai ter aqui o tipo int. Tá certo? E aí, como você faz aqui em cima, V recebe 5, naquela tabela de variáveis, aquele Vzinho, vai ser, você vai falar que esse V aponta para esse endereço aqui de memória, tá? Então, na verdade, na memória, a gente vai ter um endereço. Então, esse endereço, até nas primeiras aulas, gente, até acho que comentei com vocês, né? Você vai ter um endereço, tipo assim, endereço 0x01, tá? Então, assim, esses endereços aqui, eles são meio que aleatórios, né? Então, assim, a gente não sabe qual que é esse endereço, mas se tem realmente uma coisa
parecida com isso, tá? E esse xzinho que está aí, na verdade, é só para exemplificar que é em hexadecimal, mas na verdade é tudo binário, né? Então, assim, é meio que o próprio computador que vai ser responsável por identificar o endereço lá na memória disponível no teu computador, só que você tem, de fato, né, um endereço, né, um valor para esse endereço, que eu estou exemplificando aqui como 0x01, tá? Mas que é tudo binário, tá certo? Por que eu estou falando disso, desse valor? Né? Porque essa setinha, na verdade, não é essa setinha que existe lá. Na verdade, lá naquela tabela de variáveis, você vai ter também esse 0x01 aqui alocado, né? Você vai colocar aquele 0x01, aquele endereço, lá associado àquele V, tá? E aí você não tem mais essa setinha. Na verdade, o que você tem é aquele endereço lá, e aí o Python sabe que para pegar o valor armazenado na variável V, é só consultar esse endereço que está aqui, tá? Então, lá na memória, então, de novo, né, pegando aqui, deixa eu representar melhor a memória. Então, você vai ter algo assim, né? Então, sua memória, ela seria algo... Uma lista tá, também, né? Uma coisa com várias palavras de memória. Não sei se vocês lembram das primeiras aulas que a gente teve, da arquitetura, onde você tinha o processador, aí você tinha lá os dispositivos de entrada e saída, aí você tinha a memória, né? Então, exatamente naquele modo lá, né? Memória, onde a gente até falei para vocês de separação, né, por palavras, por slots, né, ou posições, né, casinhas vazias de memória que estariam disponíveis lá, né, onde cada casinha seria um byte, né. Então, meio que vocês têm que recordar, né, toda aquela parte introdutória, que agora é a hora da gente reutilizar aquilo, né. Então, cada palavrinha dessa daqui, cada casinha dessa aqui da memória, é um espaço, tá, que vai ser usado pelo computador. E aí, cada espaço desse, gente, você tem um endereço. Então, você pode ter lá, por exemplo, 0x00, 0x01, 0x02, tá? 0x03, e assim por diante, né? Assim, esses endereços são, eu coloquei aqui em aleatório, a gente não sabe quais que são de fato, né? Mas o computador, ele vai, em algum momento, vai utilizar aquilo. E deixa eu fechar esse negócio aqui. E aí, o que acontece, né? Quando a gente, voltando aqui, quando a gente declara essa variável, de novo, né? Vamos ver o passo a passo agora, né? Declarei a variável, dei enter lá no V recebe sim. O que aconteceu? Primeiro, ele vai procurar aqui na memória um espaço vazio, tá? Então, supondo que seja, né, exatamente aqui esse quadradinho que está aqui, né, que é o 0x01. Então, esse 0x01 vai ser alocado com o conteúdo do objeto, que é esse outro quadradinho. Então, esse quadradinho que está aqui, né, ele vai ser colocado aqui nesse espaço vazio lá na memória. Que aí, gente, quantidade de bytes que vai ser usado ali dentro depende do tipo, depende do valor que você está armazenando, né? Isso, pelo menos em Python, é feito de uma maneira automática, tá? Mas na linguagem C isso já é diferente. Mas então esse conteúdo aí, valor e tipo, né, que é o que compõe o objeto, tá? Vai ser alocado exatamente naquela posição da memória, cujo endereço é 0x01. E esse endereço 0x01 vai ser guardado nessa tabela de variáveis. Então, você vai ter aqui o nome da variável que o programador deu, né, V, e do lado ali, né, tipo, associado a essa variável, você vai ter também o endereço para o qual essa variável aponta. Quer dizer,
Então, essa variável v vai ter associado um endereço 0x01, que é onde está armazenado aqui, né, ó, o quê? O objeto que foi criado, que, por sua vez, contém o quê? Duas informações, o valor e o tipo. Tá certo, gente? E quando a gente faz isso, né, v recebe 5 e dá enter, então aconteceu tudo isso na memória, e aí a gente pode, né, tipo, quando você faz assim, type v, até mostrei, né, alguns exemplos, tá, lá no começo, o que essa função type faz? Ela te retorna o tipo, né, o tipo dessa variável. Então, essa função ela vai consultar primeiro aqui. Eu sei que é v que eu quero saber o type. Então, eu vou na tabela de variáveis, v. Nessa tabela de variáveis tem o endereço 0x01. Vai lá no endereço 0x01 da memória e vai consultar o quê? O tipo, né? Esse campo aqui. Então, ele sabe que ali é um int. Então, ele vai lá e retorna esse int aqui para fora. Então, aqui ele vai retornar, acho que é assim, né? Tipo, type, dois pontos, int, né? Não lembro como é que era o formato, mas ele retorna, então, esse int aí para você, tá? E se você faz também v e dá enter, também é a mesma coisa, né? Ele vai te retornar 5, mas como que ele retorna esse 5? É o mesmo processo. Ele pega o nome, vai lá na tabela de variáveis, verifica qual o endereço, vai no endereço da memória, e no endereço da memória ele consulta agora o campo valor. Tá legal? E aí retorna aquele 5 para fora. Beleza, gente? Ficou claro isso aí? Sim ou não, gente? Alô? Beleza. Achei que eu estava falando sozinho. Beleza. O que acontece se eu fizer isso daqui, né? Então, supondo que eu tenho esse cenário, então eu já fiz aqui, v recebe 5, beleza. Então, aconteceu isso lá na toda a memória, né? Aí eu vou falar e vou fazer assim, agora o v não tem mais 5, o v vai receber ABC. O que acontece, né? Então, você está usando o mesmo nome, v, só que agora o v não recebe mais 5, ele recebe ABC, né? Então, o que aconteceu? Aí, gente, é um outro processo aí que é o seguinte, né? Aquele objeto, que era esse aqui, ó, que está em roxo, tá? Ele não vai mais fazer sentido, né? Porque aquele objeto, ele tem o tipo int e ele tem o valor 5. Só que agora, o v, ele vai receber um outro valor, que agora é do tipo string, tá? Então, o que vai acontecer, né? Vai acontecer que o Python, ele vai criar um outro objeto, caramba, ele vai criar um outro objeto, tá? E aí, com as mesmas informações, valor e tipo, tá? Vai colocar aquele valor que você determinou, que no caso lá era ABC, tá? Só que agora o tipo, né, ele vai determinar que automaticamente que é str, que é string, tá certo? E aí reparem que
esse novo objeto, ele não vai estar mais naquele endereço 0x01, ele vai estar em outro endereço, tá? Então, supondo, daí ele vai procurar, né, lá na memória, algum lugar aqui onde esteja disponível, né, um espaço vazio na memória para poder armazenar esse objeto que ele está criando. Então, supondo que seja, sei lá, no 0x03. Tá? Então, esse espaço aqui agora tem esse endereço 0x03, é o endereço, então, desse novo objeto, tá? 0x03. E, como eu faço v receber esse novo objeto, então agora, aquela variável v que a gente tinha aqui na tabela, ela vai ser, o endereço vai ser atualizado, né? Então esse endereço aqui não vai ser mais 0x01, vai ser 0x03. Tá? E aí, gente, o que acontece com esse objeto anterior aqui, ó? Olha só, né? Então esse aqui seria o cenário novo, né? Onde a variável v está apontando para o endereço 0x03, que é esse novo espaço de memória, e o espaço 0x01 tinha o valor anterior da variável do valor int, do valor 5, né? Tá? Então, assim, em algum momento, gente, o Python automaticamente ele vai varrer a memória procurando por objetos que foram criados anteriormente, mas que não estão sendo mais referenciados. O que quer dizer isso? Quer dizer que se tiver algum espaço de memória aqui que esteja alocado, mas cujo endereço não esteja em algum lugar aqui, ele vai fazer a desalocação, tá? Então ele vai remover esse negócio aqui. Tá certo? Então, quando você faz o v recebe 5, e depois você faz v recebe ABC. Então, aquele objeto int com valor 5, ele não está sendo mais referenciado. Então, quer dizer que aquele 0x01 da memória, quer dizer, esse endereço aqui, ele vai ser removido em algum momento. Então, esse objeto aqui, ele vai deixar de existir. Tá? Então, ele vai realmente sumir daqui, ó. E aqui também, né? Ele vai ser removido daqui e aquele espaço 0x01 vai ficar liberado lá para ser reutilizado, tá? A gente não sabe quando isso acontece, mas em tempo isso é feito, feita essa varredura e aí acaba que é feito automaticamente esse gerenciamento de memória, tá? Então, assim, gerenciamento de memória, gente, é algo, na linguagem Python, assim como em Java também, né, e outras linguagens, é feito de uma maneira mais automatizada. E em C, não, em C é tudo manual, tá? Então, em C, você que tem que ir lá e desalocar endereço de memória, C e C++, né? Você tem que fazer essa desalocação, alocação, né? Então, isso é feito manualmente pelo programador. Mas, em Python, né, felizmente, pelo menos em alguns casos, né, na maioria dos casos, quer dizer, isso é feito de maneira automatizada. Olha só que interessante o que acontece se eu fizer assim, né? Ó. Então eu vou fazer v recebe 5, aí eu vou fazer assim, ó. A recebe v, e depois eu faço v recebe ABC. O que acontece aí nesse caso, né? Então eu tenho essas três instruções aqui que estão sendo executadas primeira, depois a segunda e depois a terceira, tá? Então, começando v recebe 5, de novo, né? Ele vai lá e vai criar aquele objeto, tá? Vai criar aquele objeto aqui na memória com o
o 5 e o int, tá? E lá no endereço também, por exemplo, o 0x01. Então, de novo, aquele cenário onde você tinha aqui, né, aquele 0x01, e aí o v aqui com o valor 1, né? E aí, quando você faz A recebe V, você vai fazer o A como uma nova variável lá na tabela de variáveis, e A recebe V quer dizer o quê? Que A recebe também aquele endereço de V. Deixa eu refazer isso aqui, vamos começar do zero, porque acho que ficou meio confuso, né? Quer ver? Isso aqui é importante também, né? Deixa eu zerar aqui as coisas, ó. Tá, então eu teria esse cenário aí, aqui é a minha memória, tá? Então seria isso aqui, né? Então vamos começar aí, ó, V recebe 5, né? Então, de novo, você vai colocar o V aqui na tabela, ele vai procurar um espaço, por exemplo, o 0x01 aqui, tá? E naquele espaço você vai ter lá 5 e o int, tá? Vou ler para fora, né? Acho que é melhor. Zero x01, né? Que é o que está lá. O valor 5 e o tipo int, tá? Então você vai ter ocupado aqui esse espaço com aquele objeto. E aqui em cima, aquela variável recebe aquele endereço, 0x01. Tá legal? Então, esse é o cenário aqui para essa primeira instrução. Para a segunda instrução, o que vai acontecer? A recebe V. Aqui, pessoal, como você está fazendo com que o A receba uma outra variável que já tem um endereço, né? Então, o Python, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar o endereço lá da variável V, que é 0x01, e vai copiar esse endereço para nova variável, tá? Então, esse A que vai estar lá numa nova posição nessa tabelinha de variáveis, porque a gente instanciou, né, aquela nova variável, vai receber também o 0x01, tá? Que é exatamente esse espaço de memória aqui do objeto que já foi criado, tá certo? Aí eu vou fazer assim, né? Ó, V recebe ABC. Agora reparem que, então, o V recebeu um outro valor, inclusive de um outro tipo. Então aí, de novo, né, vai fazer aquele processo que eu já falei antes. Vai criar um outro objeto, valor ABC, tipo string, tá? Endereço, por exemplo, 0x03, né? E reparem que o V recebe esse novo objeto, né? Então, o 0x03 vai ser associado ao V, que é esse aqui em cima, né? Tá? Então, esse é o cenário. Então, agora, o V, ele tem o valor ABC, do tipo string, por quê? Porque ele aponta para o endereço 0x03, que está lá na memória. E o A, ele aponta para o endereço 0x01, que também está lá na memória. Só que o A, ele está apontando para esse endereço 0x01 via V, né? Que a gente fez A recebe V, aí depois a gente alterou o V, tá? Mas aí nesse cenário, esses dois endereços de memória, esses dois objetos, eles estão sendo referenciados por suas respectivas variáveis. Então, a linguagem não vai lá e não vai desalocar automaticamente, né, o 0x01 e nem o 0x03. Por quê? Porque você tem variáveis
que apontam para esses endereços. Tá? Se eu fizesse, tipo, aqui embaixo eu fizer... Vamos fazer algo diferente agora, né? Eu vou fazer assim, ó. Agora, aqui, como uma quarta operação, eu vou fazer A recebe A mais 1. E agora? O que quer dizer isso aí? Então, ó, aí ó, tem um longo passo aí, um longo processo, né? Vamos ver aí todos esses passos que são feitos, né? Não é tão simples, né? Como a gente pensava, né? Tipo, você faz A, recebe A mais 1, beleza. Ou A, ou até mesmo se fizer, você pode fazer assim, né? A mais igual a 1, que dá na mesma, né? Então, vamos ver o que acontece, ó. O que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter o valor de A, que ele vai consultar a tabela de valores e vai pegar lá o endereço, tá? 0x01, tá? Que é esse cara aqui. E vai lá e vai verificar no endereço de memória 0x01, que é esse cara, que tem esse conteúdo aqui, ó, valor 5 e tipo int. Então, esse valor 5 vai ser usado na operação. Então, esse valor 5 vai ser, entre aspas, substituído aqui, né? Porque a gente já consultou qual que era o valor. Tá certo? Aí, esse valor 5, ele vai somar com 1 daqui, né? Então, vai virar o valor 6. E reparem que esse valor 6, gente, é um outro valor, que é diferente de 5, tá? Então, o que vai acontecer, né? Aqui na memória, você vai criar um outro objeto, tá? Que vai ter agora o valor 6. E esse valor 6, com esse novo endereço, vai ser associado à variável A, tá? Então, peraí, eu não lembro agora se é realmente isso, ou se ele vai usar o objeto que já existia, que aí já tem a ver com tipo mutável e não mutável, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vou confirmar isso. Aqui, ó. É isso aqui, ó. É exatamente essa linha aqui, ó, tá? Então, int, bool, float, str, complexão imutáveis, tá? Então, aí ele já entra no conceito dessa aula, né, que é tipo mutável e tipo não mutável, tipo imutável, tá? Então, gente, voltando aqui, né, o que vai acontecer quando a gente faz esse novo valor para A? Quer dizer, o A ele era 5, agora o A vai receber 6, né? Então, a gente pegou o valor de A, que era 5, vai somar com 1 da operação e vai ter o novo valor 6, que vai ser atribuído a A. Então, o que acontece aí, gente? Você tem um conceito de tipos que podem ser mudados, quer dizer, naquele objeto, né? Você tem esse tipo aqui, que daí você tem os tipos que são mutáveis e os tipos que são imutáveis. Então, quando um tipo ele é imutável, significa que aquele valor aqui em cima não pode ser alterado. Uma vez que você criou aquele objeto com aquele valor, aquele objeto só vai ter aquele valor 5, não pode receber um outro valor. Tá? Então, esse é o conceito de tipo mutável e tipo imutável. Quer dizer, uma vez que você criou aquela caixinha, se o tipo for imutável, o valor não pode ser mais mudado, tá certo? Então, quando a gente quer fazer A recebe 6, que é a nossa operação, já que a gente não pode alterar aquele valor 5 que está aqui, né, nesse objeto, a gente vai ter que
criar um outro objeto. Agora com o valor 6, que também é do tipo int. E fazer A recebe esse 6 significa que aquele novo objeto vai ter um endereço que foi alocado automaticamente, né, do tipo, estou lá no endereço agora 0x04, tá? 0x04, que seria esse aqui, foi alocado, e esse 0x04 é o que vai ser associado lá à variável A. Então, a variável A, ela vai ser atualizada aqui de 0x01 para 0x04. E o que aconteceu com o 0x01? Bom, quem sabe? O que vai acontecer com ele? Alguém sabe, gente, o que vai acontecer? Vai ser substituído? Não. Não, não é isso não. Nem ideia. Vai ser excluído. Aí já está melhorando. Está melhorando. Tá? Então, o que vai acontecer, gente? Ó, de novo, foi o que eu tinha falado antes para vocês, né? Do tipo, se você tiver um endereço, um espaço de memória que está alocado, mas que não tem nenhuma variável apontando para aquele espaço, em algum momento a linguagem vai excluir, a gente chama de desalocar, né? Vai desalocar aquele espaço, tá? Então, reparem que na nossa tabela de variáveis, a gente tem lá 0x03 e 0x04. O 0x01 não está sendo apontado por nenhuma variável aqui em cima. Tá? Então, esse 0x01, que é exatamente esse objeto, em algum momento, que a gente não sabe quanto, o Python vai lá e vai excluir. Tá? Então, foi o que o Matheus escreveu aí. Tá? Em algum momento vai ser excluído. Por quê? De novo, por quê? Porque não tem nenhuma variável na nossa tabela que aponte para aquele endereço. Tá? Então, aquele endereço, 0x01, vai ser desalocado. Quer dizer que isso aqui vai ser removido. Tá? Então, esse vai ser o cenário resultante, né? Então, a gente tinha o A que valia 5, agora ele vai valer 6. Então, na verdade, cria um outro objeto com um novo valor e aquele valor anterior vai ser removido, tá? Beleza? Então, isso acontece para ints, que a gente já fez aqui. Isso acontece para booleano, acontece para float, para string, para complex, tá? São todos tipos imutáveis. Quer dizer que se você cria uma variável do tipo booleano, ou do tipo float, ou do tipo string, se você fizer alguma alteração, ele vai criar um outro objeto, tá? Vamos continuar aqui, ó. No caso agora, se eu tiver... No caso de lista, gente, o caso de lista, ele já é um tipo mutável, né? Então, quer dizer que, se você cria o seu objeto lá na memória, e com o conteúdo, né, da lista aqui, né? D recebe a lista 2, 3, 5, 8 e 11, beleza, você tem isso daqui. Tá? Então é a mesma coisa, você vai ter lá na tua lista de variáveis, aqui em cima, você vai ter uma variável tipo
nome D aqui, né? D. Vai estar no endereço tipo 0x10, tá? Então, lá no 0x10, supondo que seja aqui, né? Ó, você vai ter esse espaço que vai ser alocado para quê? Para uma lista composta por 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8 e 11 e do tipo lista. Tá? Tipo lista. Então, é isso aqui que você teria para esse novo exemplo, né? Isso daqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer D de 3 recebe 7. Então, reparem que a gente está fazendo uma alteração aqui, ó, de um elemento da lista, né? Então, a quarta posição da lista, 0, 1, 2, 3, aqui nessa posição 8, né, do elemento 8, eu estou querendo substituir esse 8 por 7. Então, assim, de novo, né, pelo conceito, né, de tipos mutáveis e imutáveis, como agora eu estou falando para vocês que uma lista ela é mutável, quer dizer que quando a gente faz uma alteração, né, dessa daqui, aquele objeto que a gente tinha pode ser alterado. Tá? Então, como o tipo ele é mutável, a gente não precisa criar um novo objeto para conter aquele novo valor. A gente pode vir lá naquele próprio objeto e substituir, né, o que a gente quer. Né? Então, aqui ele vai receber 7. Tá? Então, no próprio tipo, né? No próprio objeto, que está na posição 0x10, tá aqui, né? Então é aquele endereço que a gente tinha antes. Tá certo? Tudo bem, gente? Então aí, ó, veja que a diferença, tá? Enquanto que a gente tinha o int, que a gente precisava criar um outro objeto para receber um novo valor, aqui, no caso de lista, a gente não precisa criar esse novo objeto. Ele vai usar o objeto que já existia antes. Tá? Então, essa é a principal diferença entre um tipo mutável e um tipo imutável. Tá legal? Olha só, né, mais alguns exemplos. Né? Então, quando eu faço A recebe 3 e B recebe A, foi o que a gente já fez aqui, né, aqui antes. Né? Então, tipo, você tem o objeto 3 na memória, valor 3 e tipo int, e duas variáveis que apontam para esse mesmo endereço. Tá? Então, você pode ter isso, né? Se eu fizesse aqui, ó, eu fizer, por exemplo, como próximo passo, né, disso daqui, eu vou ter agora o outro passo aqui, que seria, por exemplo, x recebe a. Então, você vai ter uma nova variável, x, que vai receber a, quer dizer que o x vai receber o endereço, né, onde o a está apontando, que é 0x04. E é esse objeto que está aqui. Então, esse objeto está sendo apontado por duas variáveis, o a e o x. Tá? Então, seria um cenário como esse, ó, duas variáveis apontando para o mesmo endereço de memória. Tá? E quando eu faço a recebe 6, eu estou querendo alterar o valor da variável a, né? Tá? Então, esse a aqui, né, ele vai apontar para um novo objeto que eu vou criar na memória com um novo valor, 6. Tá? Enquanto que o anterior, como o B ainda aponta para o 3, então ele ainda vai existir, né? Então o B não vai ser alterado, né? Então o B ainda continua apontando para o 3, que era esse cenário anterior. A gente só está alterando o A. Então alterar o A quer dizer que o novo valor vai ser associado a um novo objeto, com um novo endereço, e esse novo endereço vai ser armazenado nessa nova variável, na variável A. Tá? Então você vai ter aqui duas variáveis, uma apontando para cada endereço diferente. Tá legal?
Beleza? Gente, estou confundindo a cabeça de vocês aí. Ou tá tranquilo? Estou falando grego? Beleza. Olha aqui, né? Outro exemplo. Faço A, recebe 3, 4, 3, 4, aqui tem uma vírgula, né? 3, 4, 5. B recebe A. Então, assim, duas variáveis criadas lá na lista de variáveis. E o A já apontava para o objeto da lista, e agora o B também aponta para esse objeto da lista, né? Olha só que interessante, ó. Como agora, isso daqui, gente, é super comum de acontecer, e quem não entende o que acontece por trás acaba se confundindo, tá? Olha só agora como fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Ó. Deixa eu até mostrar um exemplo prático para vocês. Isso aqui é bem interessante, é bem legal, né? Quer ver? Deixa eu criar um diretório aqui. Roteiro 8. Eu vou criar uma variável, um programa aqui, né? Eu vou chamar de gerenciamento.py. Vou fazer assim, ó. Então, eu vou ter uma lista A que vai receber 1, 2, 3 e 4, tá? Se eu mando imprimir aqui o A, eu vou rodar isso aqui, ó. Um, dois, três e 4, beleza. Só que aí eu vou fazer assim, ó. B recebe A. Certo? E aí eu vou imprimir, ó, o A e vou imprimir o B. Vou rodar isso. Tá? Então, ó, imprimiu o A e imprimiu o B. Mesma lista. Só que aí, antes de eu imprimir o B, eu vou fazer assim. Não, eu vou fazer assim agora. Ó, vou fazer B de 0. Vai receber agora o valor menos 1. Eu vou mandar imprimir as duas listas de novo. Reparem, ó, eu só estou alterando o primeiro elemento da lista B, tá? Só da lista B. E vamos ver o que acontece, ó. Então aqui, ó, a gente tinha as duas listas originais e aqui as duas listas após eu ter alterado o primeiro elemento da lista B. O que aconteceu com a lista A? Ela foi alterada também, ó. Tá aqui, ó. Imprimiu A, ele imprimiu menos 1 também, tá? Sendo que a gente só tinha alterado da lista B. Tá? Então, assim, quem não sabe o que está acontecendo por trás, vai olhar esse código aí e vai falar assim, mas que raios, né? Só estou alterando a lista B, por que isso está afetando a lista A? Tá? Então, né, ó, vamos ver o que acontece, né? Então, quando você entende que quando você faz B recebe A, você está apontando para o mesmo objeto na memória, essa é a explicação. Então, ó, vamos fazer esse exemplo, né? Então, eu vou ter algo assim, ó. Show. Tem algo assim, né? Ó, lista de vars. Então, começando o A. Então, eu vou ter aqui na minha tabelinha, né? Eu vou ter o A inicialmente.
Na minha memória, eu tenho lá também, né, os espaços vazios com os endereços, né, tipo 01, 02, 03, 04 e assim por diante. Então, quando a gente cria o A, a gente está criando, então, um objeto com o valor 1, 2, 3 e 4, tipo lista, tá? E numa posição do endereço de memória lá que foi determinado para mim. Por exemplo, no 0x01, tá? Supondo que seja aqui. Então, esse cara está no endereço 0x01. E esse 0x01 vai ser associado lá na minha tabelinha de variáveis 0x01, que está aqui. Então, isso que aconteceu com essa primeira instrução, ó, da linha 1 aqui. Tá? E aí eu vou fazer agora, ó, B recebe A. O que vai acontecer? Ó? Então, o B é uma nova variável, então essa nova variável vai ocupar aqui também na minha lista de variáveis, B. Eu vou fazer agora B recebe A. Então, o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que ele vai pegar simplesmente o endereço para onde o A está apontando e vai associar a variável B. Tá? Então, esse 0x01 de A vai ser copiado para B. Então, ó, não é cópia do objeto, tá? É cópia do endereço. Tá? Então, isso que é o mais importante, é a chave para entender esse negócio. Tá? Então, quando você faz B recebe A, você não está copiando todo esse conteúdo aqui. Ó. Você está copiando apenas o endereço, ó, 0x01. Tá? Ele copiou. Tá certo? E aí, isso explica agora agora vamos continuar, né? Então, agora aqui, vou fazer print A. Então, ele vai lá na variável A, pega o endereço, consulta aquele endereço 0x01, e está aqui onde eu tenho esse conteúdo. Então, ele vai lá e imprime 1, 2, 3, 4, que é, acho que a gente imprimiu aqui, ó, nessa primeira linha. Depois, print B. Então, ele vai lá no B, pega o endereço que está associado a B, 0x01, vai lá na memória, 0x01, consulta e retorna 1, 2, 3, 4. Então, foi que ele imprimiu aqui, ó, nessa segunda linha. Olha agora. B de 0 recebe menos 1. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que, como essa lista ela é mutável, tá? Como a lista ela é mutável, então, quando a gente faz uma alteração em algum valor dessa lista, a gente não precisa criar um novo objeto. Tá? Então, ele vai lá no B, consulta o endereço, 0x01, vai lá, então pega o conteúdo. Nesse conteúdo, como lista é mutável, então ele vai lá e altera o 1, né, o primeiro valor, o primeiro elemento, para menos 1, né? Que é o valor aqui, ó, menos 1. Tá? E aí, quando a gente dá print no A, depois print no B, A e B apontam para 0x01, que é esse conteúdo, menos 1. Aí ele imprimiu o A, depois o B aqui. Tá certo, gente? Entenderam? Então, isso aqui é o que acontece, tá? Então, aí, supondo que vocês podem perguntar assim, né? Mas e se eu quiser alterar o B, mas não alterar o A? Tá? Então, gente, aí é questão de você, nesse processo aqui, ó, B recebe A, ao invés de você fazer isso, você vai ter que fazer uma cópia da lista para uma nova variável, tá?
Aí você tem as funções específicas, tá, do Python. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Python copy list, né? Deixa eu ver aqui. Ó, list.copy. Tá, então, até mesmo, ó, quando a gente olha só, né, até o Google, até o Google sabe disso, tá? Até o Google sabe, tá? Então vocês também têm que saber, né? Então, tipo aqui, ó, até, olha só o exemplo, a sugestão de consulta que o Google dá pra gente, ó. Python copy list without reference. O que quer dizer isso, né? Eu quero copiar uma lista, mas não copiar a referência, quer dizer, eu não quero copiar simplesmente a referência. Quando eu falo em referência, é o endereço, tá? Esse endereço aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Copiar a lista sem mudar a original, ó. Olha só. O que a gente está fazendo nesse exemplo nosso, a gente está mudando o original, né? Quando a gente faz B de 0, recebe menos 1, a gente está mudando o original. Então, ele até, né? Dá uma sugestão aqui, ó. Vamos ver o que ele retorna. Aqui, ó. Tá, como fazer uma cópia de objetos de uma lista, de um objeto lista, sem mudar o original, né? Tá vendo? Então, ó, tem vários exemplos, tá? Então, por exemplo, você tem esse copy, você tem esse negócio aqui. Ó, essa aqui acho que é o mais assim, legível. Tem várias maneiras, né? Então, isso aqui talvez seria o mais legível, que é eu criar, então, explicitamente uma nova lista, que é por meio dessa variável aqui, essa função list, tá? E essa função list, gente, eu até vou usar ela, porque na semana que vem eu vou falar para vocês de construtores, tá? Então, e isso, né, depois eu falo melhor sobre isso, mas é até legal a gente usar esse exemplo, porque depois dá para eu explicar o que é construtor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, então, uma nova lista para B, tá? Então, essa função list, ela obriga o Python a criar uma nova lista, quer dizer, criar um novo objeto, tá? Só que eu passo aqui como parênteses o A, quer dizer, o valor de A vai ser agora copiado para essa nova lista de B. Tá? Então agora, no nosso cenário aqui, né, o que vai... Vamos voltar aqui, né, o que estava antes, né? Então eu tinha isso. Isso aqui ainda, por enquanto, não tem. Tá? Então seria isso, tá? Para a primeira instrução, A recebe 1, 2, 3, 4. Então, o endereço 0x01, lá, que é o A que vai receber aquilo, tá? Agora, quando a gente chega nessa instrução 2, B recebe list de A, obrigatoriamente, eu estou falando assim, cria uma nova lista. Então, o que o Python vai fazer? Ele vai criar um novo objeto do tipo list, que vai estar, por exemplo, no endereço 0x02, que é esse novo endereço. A variável B vai receber 0x02, tá? Então, assim, eu poderia ter feito isso daqui, né, ó, assim. Seria esse cenário com uma lista vazia. Então, esse valor aqui seria assim, né, ó, seria vazio. Tá? Então, inclusive, ó, deixa eu até mostrar para vocês. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. Ó, vou rodar isso aqui. Tá, ó, então eu estou imprimindo B, ó, lista vazia. Que é exatamente quando eu crio uma nova lista e não inicializo ela com nada. Quer dizer, ele cria uma lista vazia. Tá? Então, isso daqui, ó. Tá? Ele imprimiu aqui. Tá bom? Só que eu tenho a opção de inicializar essa lista que eu estou criando com alguma outra lista.
que é o que eu faço passando o A aqui entre parênteses. Então, o que vai acontecer, né? Na criação dessa nova lista, eu vou já instanciar essa lista com conteúdo daquela outra lista, que é 1, 2, 3, 4. Tá? Então, esse é o cenário agora. E aí eu mando imprimir, ó. Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí vamos fazer de novo o que estava antes, ó. B recebe menos 1, aí eu vou mandar imprimir A e B de novo. Reparem que agora, quando a gente faz B de 0 recebe menos 1, né, se vocês entenderam, vocês vão ver que o B agora aponta para 0x02, o 0x02 é esse novo objeto que está aqui, tá? E ele vai lá e vai atualizar o primeiro elemento da lista. Então, ele vai lá e atualiza agora esse cara aqui para menos 1. Tá certo? Mas repare aqui, quando eu mandar imprimir o A e o B, ele vai imprimir esse, depois vai imprimir esse. Então, os valores vão estar diferentes. Então, ó. Olha lá. Lista A e lista B. Beleza? Legal, gente? Entenderam? Então é isso. Aqui, gente, vou falar mais um pouquinho. Talvez a gente tenha que continuar semana que vem, tá? Esse assunto. Mas aqui já é um exemplo quando você usa função. Olha só, né? Se eu faço A recebe 3, cadê? A recebe 3. Tá, então, na verdade, é isso daqui, né? Então, A recebe 3. Você tem essa função aqui que ela está definida, né? Então, você não está executando ela ainda. Então, o que eu tenho inicialmente é A recebe 3. Então, de novo, né? Eu vou ter a variável A apontando para o objeto com o valor 3, e você tem o tipo aqui também int, tá? O que vai acontecer, ó? Eu vou fazer agora... Olha só o que aconteceu aqui, né? Ó. Vamos ver isso aqui. Vou fazer G de A, ó. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que quando eu chamar a função G, ele vai chamar então aqui, né? E vocês viram que aquele negócio que a gente passa aqui entre parênteses, a gente chama isso de argumento, tá? E esse aqui é o parâmetro. Então, todo parâmetro tem um respectivo argumento. E o argumento vai ser associado àquele parâmetro. Então, aqui nessa chamada, para cá, o x recebe A. Tá? Então, internamente, eu vou fazer, implicitamente, né, feito o x recebe A. Quer dizer, o argumento vai ser associado ao parâmetro. Então, é exatamente esse cenário aqui de cima, ó. Então, é como se eu tivesse x recebe A. Então, tanto o A quanto o x apontam para o mesmo objeto de memória, que é o objeto 3. Que era esse aqui, ó. Foi criado com essa instrução. Então, o A recebe 3, você tinha aquele objeto, que é exatamente isso aqui, ó. Tá? Aí, quando a gente chama G de A, eu vou criar uma nova variável referente àquele parâmetro, que é isso aqui, que é esse x, tá? E o x vai apontar para 3. Então, essa figurinha aqui de cima, gente, é só daqui para cá, né? Então, é na chamada. A gente ainda não está executando isso daqui, tá? Então, a gente ainda está aqui em cima, né? A gente ainda está na chamada. Aí, quando ele vai executar essa instrução aqui de baixo, x recebe 5,
Aí já muda o cenário. Quer dizer que aquela variável x que foi alocada aqui em cima, né, que apontava para 3 inicialmente, agora ela recebe um novo valor, que é 5. E esse 5 é o int, quer dizer, o 3, né, anteriormente, que tinha antes, que era esse cara aqui, é int, que é imutável, tá? A gente já viu. Quer dizer que, se a gente fizer alguma alteração, é necessário criar um novo objeto. Então, ele cria esse novo objeto aqui, ó, 5. E faz com que o x receba esse objeto, né? 5. Então, o meu cenário agora é esse aqui, ó. Eu tenho a variável a e variável x, onde o a aponta para 3 e o x aponta para 5. E aqui esse quadradinho mais externo, gente, em azul aqui, é chamado de escopo de função. Tá? O que é escopo? Quer dizer que dentro do escopo de x, quer dizer, dentro do escopo de a gente não tem acesso à variável x, né? A gente não consegue acessar ela. Tá? Então essa questão de escopo eu vou falar mais para frente, mas aqui o que eu estou querendo focar mesmo é na parte de gerenciamento de memória, né? Então, quando a gente faz a chamada, de novo, né, o x vai receber o a, então você vai ter isso daqui, e aí quando você faz alguma alteração, x recebe 5, então o x agora aponta para 5. Quando ele volta dessa função, a gente vem para essa linha de baixo que está aqui, o que vai acontecer, né? Duas coisas. Uma delas é que o A continua apontando para 3, que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Porque a gente não alterou o A, tá certo? O X não vai existir mais, por conta disso que eu falei de escopo, né? Porque o X ele só vale dentro desse escopo da função. Tá? Então, quando ele termina aquela função, tudo isso daqui ó, vai ser apagado. Aí a gente volta no cenário anterior, onde eu tinha A recebe 3, que era exatamente esse cenário aqui antes, né? Antes da chamada. Beleza? Beleza, gente? Olha agora um outro cenário, também de função, mas agora com lista. Olha só, gente, isso aqui é mais para complicar mais ainda, né? Então, tipo, olha o que acontece, olha só, né? Ó. Vamos por partes, ó. Então, ó, definição, então ainda você não executa nada, né? Definições, tá? Então eu venho para cá, ó. Então isso daqui é onde eu vou começar a executar. Certo? Então, definição é só chamar quando você realmente faz a chamada da função, só que é simplesmente uma definição, tá? Então, eu tenho que vir aqui na instrução, né? Então, a instrução está falando assim, ó, myList recebe uma lista 3, 6, 9, 12. Então, o cenário que eu tenho vou fazer aqui, ó, vamos desenhar, né? Então, esquece isso daqui, ó. Então, eu vou ter aqui a minha lista de vars. Vou ter aqui, então, o myList. Vou ter a minha memória, os endereços. Tá? E aí, quando a gente cria, então, myList recebe 3, 9, 12, você vai criar um objeto que vai estar, por exemplo, no 0x01, com conteúdo 3, 6, 9 e 12, do tipo list. Tá? Então, é isso aqui que eu tenho. E aí, 0x01, que é o que está aqui, ó. Tá certo? Aí, o que vai acontecer, né? Ó, eu estou chamando a função myList com o argumento myList, e dentro da função eu tenho o parâmetro
list, que é LST, tá? Então, quando a gente faz essa chamada, de novo, é algo como se eu tivesse LST recebe MyList, tá? É exatamente o que a gente tinha feito anteriormente, né? Lá no nosso exemplo, né? Onde a gente tinha uma lista, aqui, né? Lista A, daí faz B, recebe A, né? Que era assim, né? Então, essa associação aqui, ó, é exatamente o que está acontecendo aqui no... Só que agora, essa instanciação, né? Essa atribuição é feita implicitamente, né? Na chamada da função. Então, eu vou ter uma variável LST, e essa variável LST, então é como se eu tivesse LST recebe MyList. Então, ele vai pegar o endereço do MyList 0x01 e vai associar a LST. Tá? E aí dentro, então, daqui, ó, da função, quando a gente faz LST de 0 recebe 5, olha agora de novo, né? Reparem que muda, porque agora a lista ela é mutável. Então, o que vai acontecer? Ele vai lá no endereço 0x01 e vai alterar o conteúdo daquele próprio objeto. Então, de 3 vai passar para 5. Tá? E agora, ele volta, né? Sai da função. E se eu quiser mandar imprimir aqui agora o MyList, reparem que o MyList, ele está no 0x01, 0x01 foi alterado. Então, quando a gente volta e manda imprimir aqui a MyList, ele foi alterado, tá? Então, ele foi afetado, né, pelo que foi feito dentro da função. Então, repare, gente, que isso acaba sendo um pouco complicado de entender, mas se você sabe questão de o que é mutável, o que é imutável, porque assim, você pode falar assim, mas se eu passo um argumento para dentro da função, eu altero esse lá na função aquele valor, do lado de fora, em alguns casos, é afetado, né? O argumento é afetado. Em alguns casos, não é afetado. Então, aqui nesse caso, ele não é afetado, né? E aqui ele afeta MyList. Aqui esse argumento está sendo afetado dentro da função, e aqui o A não está sendo afetado dentro da função. Tá? Então, qual que é a explicação disso? A explicação é que tipos mutáveis e tipos imutáveis. Tá legal? Então é isso. Beleza? Se eu fizer A de 0, isso aonde, Matheus? Você diz, dentro da função, aqui, você diz antes de fazer x recebe 5? H de A? Você está confundindo, né? Aqui você tinha a função H. Tá, aqui. H de lista aqui, beleza? E aí? Tá. Não, aqui se eu chamar, né? Aqui você quer chamar H de 0. É isso que está falando aqui. Então, aqui ele vai dar pau aqui, ó, nessa linha, tá? Por quê? Porque quando você faz H de 0, você está querendo passar um int para dentro da função, tá? E assim, na chamada vai funcionar, né? Você vai chamar H, só que agora esse LST não vai ser mais uma lista, vai ser um int, que vai ter o valor 0, tá? E aí vai dar pau aqui, ó, porque um int não tem índice, tá? Então aí ele vai dar pau aqui.
tá? Porque o LST agora, como ele recebeu só um zero, que é interpretado como int, não tem índice, tá? Então ele vai dar pau exatamente nessa linha, tá certo? Bom, gente, semana que vem a gente vai retomar esse assunto, tá? Porque eu acho que é pouco complicado mesmo. E então a gente continua, tá? E é isso aí. A gente chegou finalmente aí da aula, né? Então, valeu, gente. Aí, se vocês tiverem mais dúvidas, podem perguntar. Eu vou parar aqui a gravação. Semana que vem a gente volta.